Oi, gente! Estamos aqui para iniciar mais um dia de propósito, que você, possa sair daqui hoje com a sua fé renovada, com seus valores firmados, seus princípios firmados, com as suas metas aí bem posicionadas e que você saia daqui determinado, a vencer. Então vamos para a palavra de hoje, que é Isaías, capítulo 55, versículo 7, que diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Então, gente, para que a gente possa evoluir, é necessário a gente deixar velhos caminhos, velhos hábitos que não vão nos fazer, evoluir. Coisas que realmente estavam nos impedindo de sermos melhores, profissionalmente, espiritualmente. Então, quando a gente está em um caminho que desagrada ao Senhor, vivendo de forma que a gente só satisfaça o desejo da carne, que a gente só se preocupe com o hoje, que a gente só se preocupe com os prazeres, então quanto mais a gente viver dessa forma, mais vamos desagradar a Deus. E sabemos que aqueles que não vivem agradando a Deus, eles estão não só desagradando a Deus, mas também se colocam como inimigos de Deus. Então, todo aquele que é amigo de Deus, ele caminha junto com Deus e os seus hábitos, a sua vida é transformada, seus pensamentos são mudados e a pessoa ela se transforma mesmo, ela é transformada em uma nova criatura. Ela deixa de ser quem ela era para ser aquilo que Deus planejou para ela. Então, muitas vezes a gente acha que estando no caminho que estamos agora, atualmente, vivendo da nossa forma, a gente vai conseguir alcançar os nossos sonhos, a gente vai conseguir realizar os nossos projetos, porque tudo que a gente precisa é força de vontade. Mas isso não existe. Sabe por quê? Porque se Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele permite tudo o que acontece ou não, então por que Ele abençoaria alguém que é inimigo dele? Por que Ele abençoaria alguém que não se importa com o que ele pensa? Por que Ele abençoaria alguém que, na verdade, insiste em se manter longe dele? A vontade do Senhor é que todos nós possamos viver do amor dele. E para viver o amor de Deus, precisamos aceitar que ele entre em nossas vidas e nos transforme. Porque Jesus, ele não entra em um lugar para manter o local da mesma forma. Só se for o céu, né? O céu é o único lugar santo e perfeito. Então, ele não vai entrar em uma pessoa, habitar em um coração que vai permanecer sujo, impuro, cheio de pecados, cheio de desejos impuros que desagradam a Ele, porque Jesus, ele tem a intenção de nos tornar semelhantes a Ele por dentro também, porque nossa matéria já é formada em semelhança ao Senhor, quando Deus nos criou, criou Adão e Eva. Então já fomos feitos à semelhança de Jesus, mas nós precisamos ser assim por dentro. Precisamos que a nossa alma seja assim. Precisamos que as nossas ações sejam parecidas com a dele. Porque quanto mais a gente se parecer com Cristo, mais amigo deles, mais íntimos seremos. E então estaremos fazendo parte, de toda a vitória também, que é dele. Então a gente pensa que seremos bem-sucedidos se apenas vivermos da forma como a gente sempre quis, ou só não se preocupar com a forma que a gente tem vivido e fazer sua correria ali, seus corre para conseguir aquilo que você deseja. Mas aqui tá falando que as pessoas, olha o que Deus tá falando, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. E antes disso tá falando, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo, orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Ou seja, temos que aproveitar enquanto Deus ainda escuta as nossas orações, enquanto Deus ainda não se separou de nós completamente. Temos a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Ele, de realmente ouvir o que Ele tem para nos ensinar, de viver com Ele diariamente, mas isso cabe a nós. E Deus não vai se relacionar com alguém que já tem um outro Deus na vida dele. Deus não compartilha do trono. Ou Ele está sozinho lá reinando dentro de você, ou Ele não está dentro de você. Qual é o sentido do Deus Todo-Poderoso dividir o trono com um outro Deus que nem existe, mas que para você existe e é muito importante? Entende? Então precisamos, de fato, abandonar os nossos caminhos, que podem ser... Eu vou citar como exemplo, tá? Para completar aqui a palavra. Gálatas 5 vai dizer aqui no versículo 20:
No versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Aqui já faz uma descrição do que seria viver no mau caminho. Então, se você se encontra nessa situação, se você sabe que realmente a vida que você tem tido até aqui não agrada ao Senhor, se você já tem, né, essa ideia de que, poxa, tipo, eu tô evitando até ir pra igreja porque toda vez que eu chego lá é pra me divertir de alguma coisa errada que eu tô fazendo, então eu me sinto incomodado e prefiro nem ir mais. Não faça dessa forma, mas queira mudar, porque essa vida de pecado não vai nos levar a nada. Então a gente precisa entender que não dá para manter as duas coisas, não dá para andar com Deus e continuar com as práticas mundanas que também agradam a Satanás. Satanás, ele quer que a gente continue fazendo o que nos afasta de Deus, e pode ser da coisa mais perversa à coisa menos perversa que a gente pense. Pode ser de uma vida de bebedeiras. Então, tudo que a gente precisa fazer é, de fato, parar de querer servir a dois senhores, porque a gente não pode servir a Deus, servir a Satanás também ao mesmo tempo. Precisamos escolher quem é que vai reinar na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, quem tem reinado. Então precisamos, de fato, fazer essa reflexão, não ficar achando que isso é besteira, que isso é coisa de crente e não sei o que todo mundo vai pro céu, porque qual seria o sentido de tudo isso, do sacrifício de Jesus? Todos nós já iríamos pro céu de qualquer jeito. Se todos nós pudéssemos apenas viver uma vida aleatória e acabar indo pro céu, não faz sentido isso, né? Ninguém é besta. Então, vamos deixar mesmo de viver para os nossos prazeres, de viver para realizar as coisas desse mundo que são passageiras, que vão de fato ficar aqui nessa terra, e que o que importa realmente é a eternidade. Então, que possamos, né, nos voltar para Deus. Não tenha medo de tudo que você fez no passado, que Deus não vai me perdoar, eu errei muito, eu não vou conseguir ficar na igreja e parar de fazer tudo o que eu fazia de errado. Não, apenas deu o pontapé inicial de que você quer essa transformação, né? Aceite Jesus ou volte para Jesus e deixa que Ele faça o resto. Ele te perdoa, Ele te recebe de braços abertos, e por isso você não pode pensar que Jesus não vai te aceitar e que você não vai conseguir parar de pecar, porque é tudo força de vontade. E Jesus, o Espírito Santo, faz a obra em nós e nos faz realmente ser moldados, a ponto de que um dia a gente simplesmente não queira mais entristecer a Deus, e por isso vamos parar de satisfazer os nossos desejos, de alimentar nossa carne, para buscar cada vez mais alimentar o Espírito. Então, a palavra de hoje ainda existe esperança para você. Ainda existe a solução, ainda existe uma forma de você chegar até a salvação, de você realmente viver para Jesus, mesmo que você tenha feito mundo de coisas erradas. Você só precisa mudar a sua forma de pensar hoje, você só precisa se endireitar hoje, e o resto o Espírito Santo vai fazer conforme você permitir. Então não se preocupe com eu não vou ter forças, ou a minha família vai me julgar, os meus amigos vão me abandonar. Isso tudo não vai te garantir a salvação, não vai te levar para perto de Deus, se você ficar focado nessas coisas. Então foque apenas que o Senhor te chama para perto e para viver uma nova vida, e que Ele sim pode suprir todas as suas necessidades, de forma que você realmente não vai precisar buscar nada das outras coisas que o mundo te oferece. Por quê? Porque você vai ter tudo em Jesus Cristo. Então é isso, que Jesus seja o suficiente para você todos os dias, que você acorde pensando Jesus é o suficiente. E tudo que eu preciso fazer é viver com Ele e servir a Ele, que o mais Ele fará, e eu serei bem-sucedido dessa forma. Eu evoluirei entendendo verdadeiramente qual é o propósito dessa vida. Não vou mais perder tempo, não vou investir em coisas vãs, e então vamos chegar até o nosso alvo principal, que é o céu. É isso, espero que você tenha entendido a palavra de hoje, e até amanhã.